Each age has had its message and its messengers. All through the times, every age has packed its message with a messenger. Cada era teve sua mensagem e seus mensageiros. No decorrer dos tempos, cada era levou consigo sua mensagem com um mensageiro. God, in every dispensation, has sent forth someone anointed with the Holy Spirit to bring forth His message for that age. Every time. Deus, em cada dispensação, enviou alguém ungido com o Espírito Santo para trazer sua mensagem para aquela era, todas as vezes. Now, we can start back to back it up just a little bit. Even from the beginning, God was a messenger at the beginning to tell Adam and Eve, you shall eat this, but you shall not do this. Agora, poderíamos começar lá atrás para reforçar um pouquinho. Até mesmo desde o princípio. Deus foi o mensageiro no princípio para dizer a Adão e Eva, comereis isso, mas não fareis isso. That was the message. And when man stepped across the message of the hour, it brought death and chaos to the whole human race. Now that's how much the message means. Essa foi a mensagem. E quando o homem foi além da mensagem da hora, isso trouxe morte e caos a toda a raça humana. Agora, isso é o quanto a mensagem significa. And remember that it wasn't just a complete blank denial of what God said that Eve believed. It was taking what God said and whitewashing it over or just misconstruing it a little bit. Just adding a little bit to it or taking a little bit away from it. E lembrem-se que não foi simplesmente negar tudo o que Deus disse, em que Eva creu. Foi tomar o que Deus disse e encobri-lo. Ou simplesmente interpretar um pouquinho errado, só acrescentar um pouquinho a isso, ou tirar um pouquinho disso. That's the reason I believe that the Word is the truth. Essa é a razão porque creio que a palavra é a verdade. Uma organização religiosa é uma semente de discrepância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em mais estes minutos que nós estamos com vocês, irmãos e irmãs. Nós vamos ler na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 21 e 22. Ou melhor, versos 16 ao 18. O apóstolo nos diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, diz o apóstolo. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Bom, então se eu destruí alguma coisa porque era má, aquilo não era de acordo com a vontade de Deus, depois eu vou edificar aquilo outra vez, então eu me torno transgressor. Agora, São Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, também capítulo 2 da carta aos Romanos, agora são os versos 21 e 22. Ele nos diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? A ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Então, às vezes, Jesus censurou os fariseus porque eles faziam isto. Eles colocavam um peso sobre as pessoas, um fardo, que eles não tocavam nem com um dedo. Então, São Paulo está esclarecendo essas coisas, porque se eu ensino a outro, eu também devo aprender o que estou ensinando, porque senão eu ensino um caminho para São Paulo, para as pessoas irem para São Paulo. Se eu ensinar corretamente, eles vão. Mas se eu mesmo não sigo o caminho, eu não chegarei em São Paulo. Então, às vezes eu prego para um pecador, parar com isso, com aquilo outro, e eu vou e pratico. Ou às vezes coisas que eu deixei por amor à palavra, é aquilo que São Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo 2 também de Gálatas, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo nos achamos, ou nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Então o apóstolo diz que aquele que professa o nome do Senhor afaste da iniquidade. Ora, de maneira nenhuma, Cristo não vai advogar pecado. Porque ele não é ministro do pecado, ele é o ministro para defender o pecador. Agora, se torna edificar aquilo que destruí, eu destruí os ídolos, depois levanto ídolos. Eu destruí organizações, depois crio uma organização. Eu saí de uma organização religiosa, depois eu volto para uma organização religiosa. Então, São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2 também, ele diz, verso 20 ao 22, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então você deixa o mundanismo, depois volta para o mundanismo. Deixa a organização, depois forma uma organização. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama? Nós renunciamos uma coisa e depois buscamos aquilo outra vez para nós. Agora vejamos o que o profeta diz na mensagem Semente de Discrepância. 66. A verdadeira palavra havia sido vindicada. Aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade, enquanto eles morriam. Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, eles tinham a força, eles tinham o poder, então desejaram subjugar os demais e fazer uma denominação dessa igreja. Eles adicionaram um papa, um líder maior, um comandante, um supervisor geral. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. O que foi isto? A semente de discrepância. E organizaram,
pela primeira vez na terra, uma igreja. O que foi isto? Essa semente de discrepância, a qual começou a ser semeada, adicionando algo e tirando algo. Agora, quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar emergindo? Então foi tirando alguma coisa e acrescentando outra coisa. Então os protestantes também renunciaram àquilo. Mas logo eles voltaram a pegar aquelas coisas que tinham renunciado. A panela então não pode chamar a chaleira de gordurosa, correto? Simplesmente o culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. Agora escutem, meus irmãos, é tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. É tempo de acontecer uma mudança. Agora, a palavra floresceu no dia de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Agora isso floresceu, e novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas, e tudo haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo. E o que sucedeu? Então é nacional? É um líder nacional? Aqui no tempo de John Wesley, foi um universalismo sobre os anglicanos com as seguranças eternas. Então Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. Mas tão logo ele morreu, ele e Asbury. E eles, o que sucedeu? Eles organizaram e agora você tem todos os tipos de fulano de tal, religião tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Mas logo chegaram outros. Alexandre Campbell, John Smith e outros. Agora, finalmente rompeu o Pentecostes saindo de tudo isto. O que sucedeu então? Eles correram bem. O que eles impediu? Corrieis bem, disse São Paulo aos Gálatas. O que vos atrapalhou? Então o profeta diz, vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram, voltaram para a mesma água suja, voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra, e cada vez que Deus envia algo novo, vocês não puderam recebê-lo, isso é certo. Discrepância novamente. Agora nós notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas, têm semeado aos ventos e nós estamos ceifando a tempestade. Nós não temos os encontros de oração, nós não temos os cultos que costumávamos ter. Qual é o problema? Nós temos afrouxado tudo. E alguém tem medo de dizer algo sobre isto? Porque eles seriam expulsos da organização? Deus, dá-nos homens que não estejam conectados com nada, a não ser com Deus e com sua palavra. Isso dirá a verdade sobre isso. Isso é exatamente o que nós necessitamos, o que nós temos feito. Se temos semeado discrepância, nós temos semeado aos ventos e agora nós estamos ceifando tempestade. Voltemos ao princípio. Não tenha medo, tenha confiança, tenha coragem de expor a verdade contra a organização. Esteja conectado diretamente
com Deus. Não se conecte com nada, com nenhuma organização, com nenhum sistema, a não ser com Deus e com sua palavra. Firme-se nisto, firme-se nessa palavra. E não tenha temor, porque você está firmado naquilo que é verdadeiro, a palavra de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.